O marketing digital ganha cada vez mais espaço dentro de pequenas, médias ou grandes empresas. Já não é mais possível ignorar as evoluções tecnológicas. O que hoje é considerado moderno e atual, amanhã pode se tornar ultrapassado. E esse é o principal desafio na formação dos profissionais de comunicação: capacitar o aluno para esse mercado em constante atualização. É sobre esse assunto que falaremos agora no programa Espaço Acadêmico. E hoje nós recebemos aqui no estúdio a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Univap, professora Celeste. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem. Bom, professora, trabalhar na formação dos profissionais de comunicação hoje é um grande desafio, né? É um grande desafio porque o mercado da comunicação está mudando, né? E muito rápido, principalmente por causa da internet, que hoje é um veículo, um grande veículo de comunicação. E a gente tem uma mudança, diz que a internet cresce 4 vezes mais do que os outros veículos, né? Então a gente tem um investimento publicitário mudando, né? Em vez de fazer um investimento publicitário para jornal, as pessoas passam a fazer para a internet. A gente tem a mudança do público em relação à compra de produtos. Então, cara, em vez de ir para um supermercado, ele faz uma compra online, né? A gente tem toda essa mudança e a universidade ela tem que acompanhar essas tendências de mercado, né? Então o curso hoje ele já vem passando por uma transformação desde 2004, a gente tem mudanças curriculares para poder atender esse desafio da comunicação, né? E a gente diz hoje que a gente vive numa sociedade da informação, que é uma sociedade que produz e distribui informação o tempo inteiro. Então a pessoa, ela não quer ser só uma consumidora, ela quer ser uma consumidora que também participa da construção do produto, que também fala sobre um produto que tem defeito. Se hoje você compra um produto e esse produto vem com algum defeito, né, o consumidor posta lá no Facebook dele, nas redes sociais, falando que o produto está com defeito e tal. Então as empresas também estão passando por uma transformação e estão tendo algumas dificuldades de como se relacionar com esse novo panorama, né, esse novo cenário comercial, digamos. Um estudo divulgado recentemente apontou que em 2015 o Brasil será o 5º maior produtor na área de publicidade do mundo, né? Então é um avanço assim muito grande, é um mercado muito grande. Eu acredito que isso se deva, primeiro, porque o Brasil está entre os 5 países de desenvolvimento, né? Que faz parte do BRIC. Então está todo mundo já de olho no Brasil. Então vão vir muitos investimentos para o Brasil e aí, proporcionalmente, quanto maior cresce a economia do país, maior cresce o investimento na área de publicidade. Aí o mercado fica bem ativo, né? A gente já tem, no Brasil, sempre foi considerado um país muito criativo em relação à publicidade, né? Já ganhou muitos prêmios de criatividade em relação à publicidade, como nós somos jovens, digamos, né? Então tem uma mentalidade mais jovens e hoje todo mundo tem esse olhar para o investimento no país. Provavelmente a gente vai ter aí um boom da comunicação em relação ao mercado publicitário, né? E é uma tendência também, as pessoas até inclusive de outras áreas, por exemplo, pessoas da área de ciências da computação hoje, trabalhando em conjunto com a área de comunicação, né? Porque a gente tem as tecnologias aí, então a gente tudo tem que ser muito integrado, né? Muito integrado. Por exemplo, se discute, atualmente estão discutindo as diretrizes curriculares do curso de jornalismo, foi lançado recentemente, acho que a semana passada, se eu não me engano, e agora estão começando a discutir as diretrizes curriculares dos cursos de publicidade, né? Dentre as discussões, eles estão colocando algumas coisas assim, fazer matérias conjuntas com a área de tecnologia, porque a gente tem hoje um investimento para aplicativos de celulares, né? E geralmente o publicitário ele usa aquilo como uma ferramenta, mas ele não sabe desenvolver o aplicativo, né? E aí eles estão discutindo se realmente o publicitário deve aprender a tecnologia de desenvolver uma ferramenta ou ele deve saber fazer a aplicação daquela ferramenta.
Então, existem algumas discussões em relação a isso, né? A gente recentemente também fez uma nova grade curricular e já inseriu, já para os últimos anos, da turma de 2013, algumas disciplinas voltadas para essa área de tecnologia, né? Mas ainda existe uma dificuldade em relação a profissionais que estão nessa área, que ganham bem. Então, por exemplo, você vai ver um gestor de tecnologia de 27 anos com um grande salário, querer, por exemplo, se aventurar a dar aula, ou ele está num estágio muito avançado da própria carreira, né? Então tem essas modificações de comportamento até, porque os jovens são muito acelerados e tal, então tem essas mudanças no trabalho. Como é que vocês notaram isso assim na sala de aula, na mudança de comportamento dos alunos? Como que vocês lidam com isso? A gente tem visto assim, eu passei por um processo grande de mudança, né? Porque na minha época a gente fazia faculdade com caderno, né? Ia na biblioteca, buscava um livro. O aluno, de uns anos para cá, acho que de 5 anos para cá, as últimas turmas, a maioria já não usa caderno. Tem sala inteira de aula que já traz o netbook, o laptop, ou já vem com o celular que já tem tudo, né? Então eles tiram foto. A primeira vez que tiraram foto na minha sala, eu fiquei, como assim você está tirando foto? Não, professora, eu estou tirando foto para guardar a informação do trabalho, né? Então você assusta um pouco, né, em relação a isso. E a gente tem que fazer essa adaptação. Então, assim, eu acho que a gente tem uma vantagem hoje, que a gente tem bastante professor jovem, né, e que passou por essa mudança. Porque realmente um professor, eu não diria velho, mas uma pessoa que já passou por muitas mudanças, essa da internet, eu acho que talvez tenha sido de maior impacto num espaço curto de tempo. Então, até você entender a tecnologia, né, saber como funciona, demora um pouco, né? E a criançada criançada não, né, mas os adolescentes, né, esses jovens, eles já entram, tem gente praticamente não consegue ficar sem celular. A pessoa não consegue ficar 1 hora com o celular desligado. Parece até um vício. Mas eu, hoje em dia, já me vejo nesse vício. Eu penso assim, nossa, eu não consigo nem dormir com o meu celular desligado. E é uma coisa muito comum, né? Agora, você acha que a visão dos empresários também já avançou em relação a isso? A necessidade de acompanhar toda essa evolução? Porque é o público dele, né? Que ele precisa atingir. Eu acho assim, a gente está no interior. A visão do empresariado do interior ainda é um pouco diferente. Existe uma certa dificuldade em você estabelecer, por exemplo, para um empresário que tem uma rede de lojas, que ele tem que se atentar, por exemplo, às mídias sociais, né? Mas eles acabam procurando depois soluções porque é muito rápido. Então, ele começa a perceber, por exemplo, ele, de repente, o dono da empresa não tem acesso às redes sociais, mas o filho dele, o neto dele, o sobrinho tem acesso. Aí fala, tio, estão falando lá da sua empresa, lá na internet. Ele fala, nossa, estão falando da minha empresa na internet, o que será que é? Então, ele acaba voltando a pesquisar o que realmente é, né? Se eu devo fazer um investimento ou não. Eu acho até que se abre as portas para o mercado publicitário em relação a isso. A área de comunicação no geral, então, por exemplo, a parte de jornalismo, assessoria de imprensa. Hoje existem funções que chama analista de mídias sociais. Tem algumas empresas que contratam pessoas que são pessoas que vão ficar o dia inteiro atualizando suas mídias sociais, né, ou verificando o que foi dito, o que não foi dito, né, e tem sistemas que foram feitos para fazer esse monitoramento das redes sociais. Então tem essa preocupação. Eu acho que hoje o empresário, essa coisa da internet até abriu um pouco a cabeça dele em relação ao investimento em publicidade. Porque as pessoas mais antigas e às vezes têm um comércio ou alguma coisa, pensam assim, não, eu vou estar gastando dinheiro se eu fizer publicidade. E hoje em dia eles veem que não, que isso é um investimento, que não tem como você ficar de fora. Né? Não tem como você não responder uma crítica, não tem como você fechar os olhos para o que estão falando da sua marca.
Não tem como. Sem dúvida, nós chegamos num ponto que não dá mais, né? Todo mundo precisa acompanhar isso, porque a mudança foi em todos os aspectos, né, na sociedade, não somente para quem tem um negócio, mas é preciso acompanhar mesmo, com certeza. Agora, professora, queria que você falasse um pouquinho sobre o curso, para quem tem interesse em ingressar aí nessa área. Então, para quem tiver interesse em ingressar na área de comunicação, aqui na Univap a gente oferece os cursos de jornalismo, rádio, TV, publicidade, propaganda e moda, né? E pode acessar o nosso site. Lá tem as informações do curso, né, de todos os cursos para quem tiver interesse, e também entrar nas mídias sociais para ver o que está sendo dito sobre a nossa instituição. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. E não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos receber a ex-aluna do curso de publicidade da Univap, a Lerine. Hoje ela é empresária na área, ela tem uma agência de marketing digital. Não saia daí, a gente volta já.